Então vamos lá, signo de Peixes, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Vamos às previsões para o mês de abril. Essa é uma leitura geral e intuitiva com 12 áreas. Eleva teu pensamento a Deus. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. E no final, um conselho com o oráculo dos Delfos. Salve a espiritualidade, salve a Jesus primeiro. Com a permissão de Deus para fazer a sua previsão, peço também a presença do seu mentor e do seu anjo de guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, a bondade conduz. Com teus olhos nos rege noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade, salve meu povo cigano e a linha do Oriente. Vamos trabalhar. Revela os caminhos, a energia prevista, o conselho da espiritualidade sobre abril, pela mandala. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. O julgamento, arcano maior. O julgamento, nós sempre temos que entender ele como um chamado, tá? Um sinal recebido. Só que às vezes o sinal e o chamado é para você, ou não pode ser visto e interpretado para outras pessoas ou por outras pessoas. O chamado é individual. Então a sua energia começa com essa reflexão. É o momento de olhos atentos, sabe, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que você possa em abril seguir, né, dentro de um caminho assertivo, entender que algumas pessoas à sua volta não têm, às vezes, não é a intenção do querer ou não. A gente não haveria evolução espiritual se a gente tivesse todo mundo igualzinho, pensando igual, buscando o mesmo caminho, a mesma ferramenta, o mesmo grau de entendimento. Porque justo o que nos prova a conviver e a evoluir são essas diferenças. São tantas pessoas com visões diferentes, ideias diferentes, buscando caminhos diferentes. Lembra que o Cristo falava: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, lembre-se que o seu mês de abril, ele fala sobre guardar para você e observar aqueles sinais cujo caminho de ouvir, ver e entender você possui ou você busca. Mas talvez aquele que pode estar do seu lado não está pronto para ter essa mesma visão, esse mesmo entendimento. E aí eu preciso saber respeitar isso, mas também impor que o outro não interfira naquilo que eu escolho vivenciar, experienciar, sentir e entender. Então vamos dar um exemplo bem prático aqui. Pense assim, pense que nós somos familiares. Tenho muitas pessoas na minha família que seguem uma linha de doutrina, de credo ou de entendimento que não ressoa com esse caminho da astrologia, do tarô, da espiritualidade, da forma como eu trabalho. E tá tudo bem. Isso não significa que eu tenha mais evolução ou outro menos, ou vice-versa. A nossa forma de viver, de sentir a espiritualidade ou de buscar essa fonte criadora que nós chamamos de Deus é diferente. Mas esse é um caminho individual. O chamado é individual, tá? Então observe que isso começa no início do teu jogo, bem no começo da energia, na âncora sobre abril. O que será que Peixes precisa identificar e saber entender que alguma forma de ver, entender e sentir é sua e única? Mas talvez você não vai encontrar até naquelas pessoas que você ama, confia, ou que estão ao seu lado, o mesmo entendimento, a mesma receptividade para aquele movimento que talvez nesse momento o chamado é para ti, tá? Então presta atenção nisso daí. Saber separar aquilo que é possível viver coletivamente, em comunidade, em família. Tudo bem, a casa 10 é importante.
energia de estar em harmonia com as pessoas à nossa volta, seja a nossa comunidade, seja a nossa família, ou aqueles que você tem à sua volta com esse acolhimento, com esse afeto, isso é importante. Mas ao mesmo tempo, além das questões da família, das raízes, também tem o chamado para aquela segurança que vem talvez da tua família espiritual, da tua linhagem, da tua ancestralidade, sabe? Às vezes você pode ter uma sensação genuína te chamando a não só entender o hoje ou pensar no amanhã, mas talvez compreender as tuas raízes mais profundas, os teus registros acásticos, a tua percepção dessa e de outras vidas. Então a tua estabilidade no mês, ela fala de saber de alguma forma só separar o que é estável e seguro aqui no plano da matéria, no plano da vida real, no plano da família, do casamento, dos filhos, do dia a dia, e saber também manter, alimentar aquelas ideias, aquelas percepções que te trazem a estabilidade espiritual, que vem em primeiro lugar, que é um mental, que é um coração tranquilo, ou seguro, ou convicto, que está em um processo gradativo de evolução, que isso vai o quê? Te capacitando a entender mais os emaranhamentos à sua volta, com filhos, com marido, com esposa, com mãe, com pai, tá? É como se aqui nós temos a energia no mês daquelas pessoas que têm realmente uma missão a cumprir entre os seus. Se essa missão é nítida, clara ou até intuitiva, oculta, tem pessoas que vêm assim para ter uma diferenciação muito grande do pai, da mãe, dos irmãos, mas não para ser rejeitado, justo para trazer um contraponto, sabe? Uma divisão, uma diferença de que, opa, é possível questionar isso, é possível viver diferente, é possível fazer uma família funcionar, é possível ter mais de uma realização. Às vezes eu não preciso escolher entre me desenvolver e ter essa família. Às vezes eu posso ter isso, mas ainda continuar tendo a minha individualidade. Então tem alguma reflexão muito forte sobre isso, tá? Sobre as suas raízes aqui, na tua abertura de jogo. Nós vamos aqui para a tua linha da moeda, das finanças. É um bom momento de tentar estreitar, tanto por sociedades e parcerias profissionais, porque namorados no campo da finança, ele pode anunciar aquelas figuras que até como uma amizade surgem no nosso caminho, mas podem trazer um impulso, uma ideia, um projeto inovador, um caminho para fazer uma parceria. Vamos dar um exemplo. Às vezes você conhece uma pessoa que ele tem uma habilidade que complementa a sua, aí você fala, vamos fazer um evento junto, vamos fazer alguma coisa, e aquilo prospera, aquilo cresce. Negócios aqui, mesmo que não só familiares, porque tem a potência 10, ó, casa 10, mas pensar em investimentos ou solidez junto também ao parceiro, se você já alcançou aquele nível de confiança junto ao teu parceiro e a tua parceira, aqui fala muito do crescimento entre um casal, ou somar força, tá? Porque às vezes a paixão, ela não é só do amor no sentido romântico, às vezes é um amor de alma, somar força com aquele que amo, tá? Para que haja um crescimento e confiança mútua a longo prazo. Então vem bastante uma influência do aspecto positivo da própria casa do coração, da casa de copas, para decisões de projetos assim de longo prazo, que podem, exemplo, a gente começa hoje achando que é só uma coisa momentânea e aquilo se torna uma parceria ao longo de uma década, tá? Vamos lá. No teu campo profissional, novamente a casa de copas aqui guiando junto à rainha de espada. Só que você percebe que agora é um valete junto com a rainha. Então a rainha tem mais força. E a rainha fala de manter o foco e o direcionamento. Mesmo que você tenha um pouco de entusiasmo, alguma questão mais emocional te motivando, te entusiasmando, não é para agir ali no campo do prestar serviço, trabalho ali, na prática. A razão tem que estar à frente da emoção. É muito bonito a gente pensar nos detalhes, em coisas que
agradam os nossos olhos, o nosso coração, mas é preciso manter um foco e objetividade, porque no campo profissional, Abril também traz o seu lado sombra, que é essa carta aqui. O 5 de paus, ele vem falar sobre aquelas pessoas que enquanto você começa a ter ideias construtivas, assertivas, começa a sentir que está crescendo, que está tendo resultado, que está finalmente sendo ouvido, está sendo visto, está sendo vista de uma forma positiva, ou seja, parece que eu começo a ter um reconhecimento. O 5, ele costuma trazer a energia daqueles que, se não crescem junto conosco, começam de alguma forma também a criar coisas que depreciam, que colocam medo no nosso sonho, no nosso crescimento. Às vezes, pessoas que apontam mais os aspectos negativos sempre trazem mais problema e risco, mas não trazem exemplo solução. Então, observe esse sinal no teu campo profissional, seja você profissional liberal, seja você comerciante, autônomo, ou CLT, ou concursado. Fique atento a essas peculiaridades das pessoas em Abril, que se apresentam ali próximo ao teu campo profissional, mas que sempre trazem os aspectos de dificuldade e nunca trazem de fato soluções. Então se conecte em Abril com quem fala sobre ideias, soluções, tá? Coisas práticas, não sobre pessoas ou sobre reclamaçõezinhas e fica lá só patinando com rodeio, tá? Existe uma atenção sobre o campo do diálogo para saber quem vale a pena e quem deve ser banido, tá? É pelo diálogo, pelo comportamento repetitivo que você vai observar. Então não entre em rodinha de fofoca, nada de coisa fútil, porque isso pode daí intensificar essa casa aqui do 5 de paus, que vai te levar para um polo sombra, tá? No campo da família, questões do passado podem ressurgir, mas apesar de ter a torre, eu acho interessante que esse passado familiar, ele vem mais como a finalização de mal-entendidos, como um sentido de desestruturar, é o desconstruir para recomeçar de novo. Por que nesse caso eu não vou mostrar a sombra da torre? Porque eu vou mostrar o que está por trás. Então a torre, ela traz uma queda, sempre. Uma desestruturação. É a quebra de um paradigma, é algo que era um castelinho de areia, não tinha base sólida. E aí, quando ela cai, ela descortina algo muito bonito, que ela fala do passado, que ela também fala da carta do próprio coração, o As de Copas. Então aqui é um bom momento em Abril para buscar, mesmo que por meio de memórias, fotografias, reencontros, ou descobrir, perguntar um pouco, pega as pessoas mais velhas da tua família, sabe? Pega aquelas pessoas que têm mais história para contar sobre teus pais, sobre teus avós, sobre a tua origem. Aqui fala de tentar se reconectar com o aspecto positivo da tua ancestralidade, da tua linhagem familiar. Eu compreendendo o passado daqueles que vieram antes de mim, me faz olhar com uma força, uma coragem maior, um novo valor, a chance que eu estou tendo agora. Então aqui é uma energia de ressignificação, cura ou entendimento de fatores que ficaram mal entendidos ou nem haviam sido revelados sobre o passado. E isso daqui traz o quê? A liberação de uma energia kármica, de uma energia emocional. Porque uma vez que eu tiro esse véu de ilusão ou de falta de entendimento, eu começo a entender que eu não preciso replicar essa torre. Eu não preciso ficar repetindo. Já viu aquelas famílias que você fala, nossa, isso já aconteceu com, sei lá, bisavô, com o tio e com o fulano. Isso já aconteceu com aquela tia, com essa e com aquela. Então tem famílias que replicam comportamentos sem perceber, de formas inconscientes. E a torre é a forma da gente te blindar, limpar isso. Uma vez que eu reconheço um padrão, eu posso pôr na minha fé, na minha energia, e eu não vou replicar isso não. Se todo mundo só aceitou replicar isso daqui, mas eu não aceito. Para você então guardar o fruto bom e saber tirar aquela energia que vem tentando replicar aí ao longo da linhagem da tua família.
Social. Social, como eu tinha já falado até pela linha da finança e do crescimento, é um momento de ambição, de inspiração, contato com o exterior e contato também de ampliar a visão, sabe? Olhar lá para fora, até para trazer novos nichos e necessidades, talvez à tua região, à tua localidade. É trazer uma inspiração. Eu vou dar um exemplo aqui no interior. Eu moro no interior do Paraná. E recentemente a gente foi numa cidade próxima, que é Maringá, e nós fomos num café, que o café tem junto um gatil, sabe? Então você toma seu café, e aí você dá uma cortesia pro café, e aí você pode ficar brincando com os gatinhos, e essa cortesia que você dá ajuda a alimentar os gatinhos, a castrar os gatinhos e colocá-los para adoção. Olha que legal. É uma coisa que eu nunca tinha visto no interior, eu já havia ouvido falar, mas nunca tinha visto aqui. Então a pessoa tem ali um trabalho de ONG, um trabalho social, somado ao seu comércio. Então é uma coisa de visão, é uma coisa de olhar, talvez algo que numa capital já seria comum, falar, aqui já tem 2, 3 desse, mas aqui no interior não. Então às vezes, eu só dei esse exemplo para você entender, a gente tem que ter uma visão pioneira, né? Silvio Santos falava muito isso. Quem não cria, copia. E às vezes a gente pode se inspirar, quando diz copiar, não é plagiar. É copiar a ideia de algo e você adapta ao seu entendimento, ao seu negócio e àquela necessidade, tá? E aí você tem aqui a Casa 3, que também é um momento muito interessante no social de trabalhar a comunicação, como eu já falei, parcerias, Casa 3, não recusar convites, às vezes por trás de um convite que parece, não vai dar em nada, né? É sempre o mesmo pessoal, é sempre as mesmas rodas de conversa, mas tudo que for num sentido mais social, político, comercial, aqui fala de se abrir dentro de espaços, ambientes, pequenas feiras, palestras, exposições, que isso pode trazer por meio de pequenas atualizações, tá? Pequenas parcerias, pequenas situações que você se abre mais ao social, podem trazer benefícios importantes aí a longo prazo. Então fique atento com isso. Aqui nós vamos ter no campo do amor a temperança com o rei de ouros. A temperança com o rei de ouros, ela traz um sentimento de valor, porque o arcano maior sempre manda no menor. Por mais que o rei de ouros é vaidoso, a temperança traz um equilíbrio para ele de valorização. Parece que agora eu sei o meu valor, Gabriel. Agora eu sei, sabe? Eu consigo olhar para o espelho, para o reflexo, e não falo só de aparência física ou estética. Eu falo, agora eu reconheço o meu valor em relação ao que eu ofereço e também sei do meu valor do que o que é o mínimo que eu aceito na minha vida. É importante a pessoa ter esse senso de valorização, de autoconfiança, porque trabalhar nessa autoconfiança vai impactar de forma positiva os seus relacionamentos ou um novo amor. E para aqueles que já estão em relacionamento, que pode estar desgastado, porque a temperança é morna quando se fala de vida íntima, ela também fala desse processo de trabalhar a autoconfiança, o autocuidado, para também reacender essa coisa, sabe, de poder lembrar para o seu parceiro ou para a sua parceira, aquelas coisas que só casais que estão há muito tempo, em algum momento, precisam refletir e falar, por que eu ainda escolho você? Ou por que você ainda me escolhe? Porque o verdadeiro relacionamento, ele não é uma prisão, ele é um compromisso. E o compromisso é como se ele fosse um contrato que se renova de ano a ano, a cada década, a cada ciclo. Você precisa olhar para o outro e falar, eu ainda renovo esse compromisso? Será que eu sinto que essa pessoa ainda tem compromisso comigo? E aí você traz ou reacende uma energia de que vale a pena lutar por aquilo. Gabi, se eu percebi, já fiz todo esse esforço, e o meu parceiro, minha parceira fica ali, ó, devagar, quase parando. Perdeu a liga, perdeu a sintonia. Aí é onde a temperança traz o seu polo sombra. Como ela é um arcano pacífico, a temperança ela também vai trazendo a desconexão aos poucos. Onde tudo vai ficando tão previsível, tão morninho, tão feijão com arroz, que na hora que a gente perceber, acabou. Tá? Busque adaptar a sua realidade. Aqui nós temos no aspecto
oculto, que é aquilo que talvez eu não queira ver, tá? O louco. E aqui nós vamos ter 2 vezes a casa 5. E a casa 5, principalmente com o louco, que é imaturo, que é fanfarrão, fala de um mês para botar para correr aquelas pessoas, não importa o sexo, homem, mulher, aqui não importa, mas é botar para correr aquelas pessoas que são muito infantilizadas. Sabe quando a pessoa não quer amadurecer, ou leva tudo na brincadeira, ou fala sem pensar, é sempre as mesmas atitudes, mas depois olha para nossa cara com aquela cara de tacho, como se nada tivesse acontecido. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que é difícil manter a paciência com alguém que parece que tudo que faz é para tirar a nossa paciência. Então, em abril, o aspecto oculto vai tentar te mostrar essas camadas de infantilidade ou pessoas que estão sempre se pondo em risco ou te colocando em risco para que você comece a fazer um posicionamento sobre isso. Porque 5 traz decepção. O 5, atrás do louco aqui, traz aquele peso de... Parece que eu não posso me preocupar com aquilo que importa, porque eu estou sempre tendo que me preocupar com qual que é a próxima coisa que essa pessoa vai aprontar. Tá? Então fique atento se a vida te mostra em abril uma pessoa cujo seu comportamento, não importa a sua idade física, o seu comportamento é na imaturidade, é na inconsequência. Aí pode ser um alerta sobre um desperdício do seu tempo e da sua energia, tá? Já tem aquele ditado: quem não vai pelo amor vai ser testado pela dor. Então você não vai poder proteger para sempre. No campo da saúde, o Sol junto ao Rei de Paus é muito bem-vindo, porque aqui nós temos 2 vezes potencializado o elemento fogo, o Rei da Casa do Fogo, da Casa de Paus, junto ao Sol. E onde tem fogo, tem a recuperação da vida, da energia, existe também a potencialização, às vezes, de algum tratamento hormonal, algo que possa recuperar, sabe, a tua vitalidade, o teu prazer pela vida, porque fogo é ligado ao prazer, à realização, ao masculino. Então é um bom momento de buscar um equilíbrio, seja por meio da atividade física, mas para alguns pode haver uma necessidade de tratamento, de complemento ligado a vitaminas e hormônios. Aí você vai buscar um profissional para fazer essa avaliação, essa conduta médica, que vai ajudar no teu processo de disposição e vitalidade. Tá, Gabi, eu não tô assim, mas o meu parceiro tá muito borocochô. A pessoa ali que eu fiquei mentalizando tá muito borocochô. Mas aqui fala sobre essa energia, tá? A parte disso, só um leve cuidado pelo excesso do elemento fogo e as pessoas estarem curvadas com a região dos joelhos, tá? Ali com a rótula, com a parte dos joelhos. Vale a pena uma atenção. Nas influências externas, que é aquilo que eu não tenho escolha, é de fora para dentro, é o mundo acontecendo e girando e a gente aqui. Nós temos 2 arcanos fantásticos, que é a estrela junto com o mundo. A estrela e o mundo são arcanos o quê? Se um verte talento, inspiração divina, é a própria estrela ali, ó, dos reis magos lá, ó, passando em cima, tá? E aqui você tem o mundo, que é a leveza, o fechamento do ciclo para abrir o novo capítulo da vida. Estrela e mundo está muito ligado a entender que na sua vida, já houve momentos em que você abriu um momento talvez de crescer mais ou de oportunidades, porque você estava muito preocupado ou preocupada em dar amparo ou estabilidade aos outros, sabe? Ou ser suporte, às vezes com seus filhos, é pai ou mãe, até aí tudo ok. Mas agora está na hora de concentrar suas habilidades, suas percepções, que estrela é isso, é o aguadeiro de aquário, então é a materialização do espírito na Terra. Está na hora de trazer esse lado mais profundo, mais intuitivo, mais artístico, mais sensível para materializar. Só que para eu materializar junto ao mundo, eu não posso repetir velhos comportamentos e padrões, porque o mundo, na sua sombra, ele fala a pessoas que não aprendem com o passado.
E aí cometem os mesmos erros. Então seus mentores falam assim: aprenda com o passado. Aprenda com todas as vezes que você deixou de fazer algo ou concluir algo porque você mesmo sabotou os teus projetos, os teus sonhos em prol de algo, de alguém. Então essa está na hora assim, chega de sacrifícios que me fazem negligenciar a mim, a abandonar a minha essência só em prol da validação ou do agrado alheio. Então presta atenção que o recado é claro, tá? Os desafios. Os desafios, aqui, ó, Imperador, que é o arcano ligado ao paterno. 2, as trocas. E as trocas aqui vale a pena? Não, porque trazem um punhal no coração. Então o desafio está a entender que, de alguma forma, vocês estão cumprindo um papel, talvez de excesso de proteção, de mantenedores, quase que paternal, com figuras que carecem talvez de merecimento, que carecem ali de confiança até. Que é muito fácil a pessoa ser bonzinho, boazinha, enquanto a gente só diz sim para eles. Então eu vou ser muito claro no desafio. Gabi, não sou assim, então não pega para você, mas eu vou ser fiel ao que está aqui. Afeto não se compra. Você amar, cuidar, não significa carregar a pessoa nas costas. E no sentido inverso, cuidado com quem te ajuda demais, mas te aprisiona por isso. Ou seja, eu te dou com essa mão, mas eu te cobro com a outra. Tá? Que isso é uma forma, o imperador, quando é alguém na nossa vida negativado, é isso que ele faz. Ele dá uma falsa ideia de segurança, de eu vou te proteger. Mas daqui a pouco ele te convence a não crescer mais na carreira. Ah, não, você não precisa fazer disso, você fica aqui comigo. Ou você não precisa mais daquilo, eu te ajudo aqui. Na hora que você vê, ele te coloca uma coleira. Por quê? Quando eu exerço poder sobre os outros, mesmo que com o pretexto de cuidar, porque te amo, porque te gosto, eu também posso depois gerar uma cobrança. Tá? Então fique atento a esses sinais aí no teu mês de abril, para que você não esteja excessivamente protegendo alguém e se negligenciando, ou deixando que alguém exerça muita influência sobre você, só que depois você fica preso a essa pessoa, tá? Vamos lá. Conselho aqui, justiça, paus, ó, arcano de paus e justiça. Arcano maior da justiça, o equilíbrio. Arcano maior da justiça, o elemento ar. Arcano maior da justiça, a espiritualidade, né? A própria energia aí do orixá do ano, Yansan também, porque Yansan é um orixá de guerra, das tempestades, do elemento ar, que faz o seu movimento, né? A gente fala que aquele vento, aquele movimento dos bambus é Yansan dançando. Então, não estou dizendo que é o arcano de Yansan, hein? Não confunda as coisas. Mas eu estou falando do ar. E é interessante que o espiritual está tão firme, tão forte com vocês, que é como se falar assim, só falta você confiar nas suas habilidades e na tua força. Não falta confiança por parte da espiritualidade que sempre te guardou. Então você tem que confiar nos seus guardiões, mas você tem que também confiar mais na tua própria habilidade. Porque Rainha de Paus é instintiva, é a energia tipo do bruxinho, da bruxinha, sabe? Eu tenho que confiar nos meus instintos e materializar. Por mais pequeno que seja o que você possa fazer ou movimentar, seja fisicamente, energeticamente hoje, é concreto. A espiritualidade, ela está pesando a tua moeda pelo valor do que ela representa e não pela aparência ou pela quantidade. Eu canso de dar esse exemplo aqui no canal. Eu, Gabriel, gosto de cristal, gosto das minhas velas, gosto de fazer meus cenários malucos. A espiritualidade não precisa de nada disso. Isso sou eu. Então eu sei separar o que eu gosto
do que é necessário, porque para eles o que eles precisam é da minha oração, da minha fé, do meu coração, da minha boa vontade em seguir a minha missão. É só. O resto é o Gabriel. É o jeito que o Gabriel gosta de demonstrar cuidado naquilo que eu apresento. Mas é o Gabriel, não são os mentores. Então essa vaidade nossa humana é nossa. Então a gente tem que lembrar que a régua, o peso da balança da justiça do Espírito é: conhecereis a árvore pelo fruto. É o fruto que importa. Tá bom? Vamos lá. Conselho final antes do oráculo dos Delfos. Aqui, só trazendo esse reforço, casa 5, lembra do 5 lá com o louco? Então, lembra do infantil, tudo que eu falei? O 5 significa o quê? Às vezes é compreender que alguns de vocês têm uma dificuldade, parece, de romper com uma falsa responsabilidade. Por que eu digo falsa responsabilidade? Porque é como se tivesse alguma energia que é um pouco abusivo do teu coração. Parece que na hora que você tá para quebrar as correntes, aí vem ali um gatilho, sabe, de vitimismo, de abandono, ou de gerar uma insegurança em você. Não, mas você não vai conseguir sozinho ou sozinha, você precisa de mim. Então tem esse alerta. A tua força, a tua independência, ela tem que começar a ser trabalhada em você, para que você escolha com quem você quer caminhar ou quem você vai deixar caminhar ao seu lado, mas que você não se torne refém das tuas relações, tá? Isso aqui é o nosso conselho para o mês de abril. Vamos ao oráculo dos Delfos. Firma teu pensamento em Deus. Lembrando que nós estamos com inscrições abertas para o nosso curso de tarô 100% online, acesso ilimitado às aulas na plataforma aqui da Hotmart. A inscrição está aqui na descrição do vídeo, o link e fixado no primeiro comentário. Oráculo dos Delfos, eleva teu pensamento, salve a espiritualidade, salve a sua estrela, salve meus mentores e guias, vamos trabalhar. Traz a mensagem final. Signo de Peixe, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Traz a prioridade, o conselho da espiritualidade sobre abril. O despertar. A tentação. E o passatempo. Vamos começar pelo problema. Observe aqui. A tentação. Aí você vai perceber que quem está tentando ela, você quase não enxerga. Ele está camuflado na parede. Está camuflado. Você quase não enxerga. É um jeito da espiritualidade tentar te lembrar que não importa há quantos anos você estuda espiritualidade, ou caminha, ou ora, ou faz prece. Até Jesus foi testado no deserto. Então, não é eu e você que vai ser o alecrim dourado que é intocável. Tá? Só que o teste muitas vezes é sutil. Então, entender isso. A gente tem que conhecer a nossa sombra para a gente não se perder da luz. Eu acabei de te expor a minha sombra. Eu falei, ó, da minha vaidade, minha velhinha, meus cristal, meu cenário, meus paninhos. Mas eu sei da minha sombra. Então não adianta tentar me empurrar para isso. Porque eu sei separar o meu ego da minha missão. Agora, quem não conhece a própria sombra, esse tá lascado. Porque daí a tentação ela é sutil. Vão aparecendo pequenos prazeres, pessoas, distração. Aí você fica lá, que nem um bobo, pensando na morda bezerra. Distraído. Se distraindo, se permitindo distrair. E aí, muitas vezes, por mais que a trombeta esteja lá alta, em bom tom, arcanjo ali, ó, tocando a trombeta na tua cabeça enquanto você dorme, nas tuas projeções, no teu sonho, quando você lava uma louça e toma um banho, fica difícil ouvir, porque eu estou distraído, sabe? Então,
Conheça a tua sombra. Porque você conhecendo a tua sombra, você não se perde da luz. Tá? Faça preces aqui para os arcanjos. Gabriel, que é o mensageiro de Deus. Arcanjo Miguel, que é o nosso arcanjo guerreiro. Rafael, que é o nosso arcanjo ligado às linhas da cura. Faça prece. Ah, Gabi, mas eu não sinto. Faça prece. Chama teu anjo da guarda. Não faço uma prece aqui no começo? Eu sempre falo isso. Você quer saber quem está pronto para fazer uma leitura comigo? Aqueles que falam, eu fiz prece, escolhi, complementei e ressoou. Tem gente que pula a prece, eu sei. Que não está nem aí, que prece o quê? Não, porque essa pessoa ela só está brincando de espiritualidade, brincando de oráculo. Essa pessoa não vai estar com o coração, intuição, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Entendeu a diferença? Então, cuidado com as tentações. Não cabe a mim saber qual é a sua e você saber quais são todas as minhas. Conheça as suas tentações, que aí você vai parar de se distrair e de se perder. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.